Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, no Salmo 38, verso 22. Assim está escrito: Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Este um clamor do salmista Davi, quando estava enfrentando dificuldades, problemas, ameaças, perseguições, enfim, havia muitas situações que tinham se levantado contrário a Davi. Embora ele sendo um homem segundo o coração de Deus, não estava livre de passar por estas situações difíceis e que trariam tristeza ao coração. Mas em todo o tempo ele procurava se ater na sua vida para com Deus. Ele diz o seguinte: não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem a paz em meus ossos por causa do meu pecado. Veja quão terrível é o pecado na vida da pessoa que serve a Deus, que conhece o que é certo, e às vezes tem algum deslize, escorrega e as consequências vêm, a tristeza vem e a pessoa sente-se como que jogado na lama. E ele disse que a carne dele estava como que apodrecida, já estava cheirando mal. É assim mesmo. O pecado engana. Ele se apresenta como um prazer, como algo desejável e bom, mas uma vez que a pessoa aceitou ser assediado pelo pecado e cedeu, com a prática deste pecado, ele passa a começar a viver um cheiro horrível. O cheiro do pecado é horrível, insuportável. E ele dizia: as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são mais do que as minhas forças. As chagas cheiram maus. E ele disse: estou encurvado. Então, com estas poucas palavras que li aqui, dá para entender em que condições o salmista estava no momento em que ele se dirige a Deus para receber de Deus o perdão. Ele precisava ser restaurado. Ele precisava de uma reconciliação com Deus. Ele dependia disso para, em primeiro lugar, continuar vivendo e continuar realizando a vontade do Senhor. Então, observe como estas coisas acontecem. E às vezes alguém diz: não, mas quando a pessoa está servindo a Deus, nada dessas coisas acontece a ele. Não acontece depois que ele partiu para a eternidade, já está livre dessas coisas. Mas enquanto estiver aqui, e mesmo em função de servir a Deus, aí é que estas coisas, elas vêm para se manifestar, para interromper, para atrapalhar, para tirar a pessoa do caminho, para conseguir encontrar uma entrada, e a pessoa então fica rendida, e quando dá por si, parece que já é tarde. Então aí só há choro, lamento, tristeza, abatimento, e não tem outra coisa a fazer a não ser recorrer a Deus em busca de ajuda, confessar-se diante dele, pedir a Deus perdão e alcançar a graça e a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Porque é o que precisa as pessoas desfrutarem diante da presença do Senhor, mantendo-se em viva e ininterrupta comunhão. A comunhão com Deus não é algo que a gente tem somente alguns momentos ali de comunhão com Ele e depois passa a vida em outras ações, em outros objetivos. Não. Com Deus não é assim. A comunhão tem que ser 24 horas por dia. Não se pode descuidar. Porque um descuido
por menor que ele seja, ele pode enredar o coração da pessoa e ele pode ser enganado, seduzido, alimentado por uma prática, por um desejo que pode parecer até interessante, mas à luz da vida com Deus, reprovável, porque são coisas que Deus não aceita e está observando se nós temos força suficiente para resistir e rejeitar estas coisas que nos são oferecidas com o único objetivo de nos tirar da presença do Senhor. E ele diz: os meus amigos e os meus propícuos afastam-se da minha chaga, os meus parentes se colocam em distância. Ele sentiu-se abandonado, sentiu-se desamparado, desprezado, sozinho, andando pelo seu caminho. Também os que buscam a minha vida, ele disse, me armam laços. Os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Então ele estava no alvo do adversário. E o adversário estava jogando pesado contra a vida dele. Mas ele reconheceu que ele era homem, reconheceu que era falho, reconheceu que precisava da ajuda de Deus. E então no versículo 15 ele diz, porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Apesar de tanto momento ruim que ele estava atravessando, mas ainda tinha um lampejo de esperança dentro do coração dele, dizendo que no Senhor ele espera. E ele tinha a convicção de que Deus haveria de ouvir a sua oração, o seu clamor, o seu pedido. E ele dizia, ouve-me, para que se não alegrem de mim quando escorregar o meu pé. Ele estava pedindo que Deus voltasse para ele o ouvido. Ele disse, eu estou prestes a cochear. Cochear é estar entre uma coisa e outra. Parece que a dúvida tomando conta. Para cada momento ela pende para um lado. Mas ele diz aqui, diz o seguinte, a minha dor está constantemente perante mim. O sofrimento era algo que não lhe dava sossego, que lhe tirava o sono e que o impedia de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque a dor, quando ela vem forte, ela paralisa a pessoa. A pessoa fica sem ação, fica sem movimentos. O salmista chegou a ficar nessa situação. Ele diz, eu confessarei a minha iniquidade, eu vou me afligir por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e eles são fortes. Quer dizer, e aqueles que sem causa demonstram ódio para comigo. Então, ele não tinha outro lugar a recorrer em busca de uma ajuda, porque os parentes tinham se distanciado, os amigos estavam longe, só quem estava de olho fixo nele eram os inimigos, os adversários, os que procuravam o mal dele, que cada dia estava criando um tipo de astúcia. Então, como orar neste momento? A oração não é outra a não ser a que Davi fez. Ele disse, apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Ele precisava então de um socorro de Deus presente naquele momento. A dor era muito grande, as ameaças eram muito grandes. E por isso o clamor dele são nestas palavras, apressa-te, socorre-me com rapidez. Eu preciso, Senhor, do teu auxílio, da tua ajuda, da tua presença. Ele diz, Senhor, minha salvação, ou seja, livramento.
Só quem poderia livrar Davi desse estado de coisas em que ele estava atravessando naquele período era Deus. Não tinha mais ninguém que pudesse ajudar. Não eram os seus amigos, não eram os seus parentes, não. Somente Deus. Assim também acontece conosco nos dias em que nós atravessamos. Às vezes as pessoas julgam-se que por estarem em Jesus, salvos por Ele, e guardados e abençoados por Jesus, não vão enfrentar esses tipos de situações. Mas é um engano. Todos nós estamos sujeitos a isso. Agora, o que precisamos ter é cuidado e vigilância. Porque estas ofertas, estas situações que apareceram diante de Davi, elas aparecem também diante de nós a todo instante, a todo dia. E se nós nos descuidarmos da vigilância, nos tornaremos uma presa fácil dos ardis de Satanás. Porque quem cria esses pratos, quem cria estas situações, quem move o coração de pessoas para o contraditado, para a rivalidade, para a ameaça, para a perseguição, para buscar o fim de outro, é o adversário. Ele alimenta-se dessas coisas. E, infelizmente, tem aqueles que se prestam a servir a ele, fazer o querer dele, para prejuízo de outros. Mas o salmista disse: apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Não havia outras palavras a serem ditas a não serem estas. Em outras ocasiões, ele poderia dizer tantas coisas diante de Deus, tanta gratidão, tanto reconhecimento, mas agora a dificuldade que tinha tomado conta dele exigia que o clamor fosse neste tom: apressa-te em meu auxílio. Quantas vezes nós não queremos esperar pelo amanhã ou pelo depois, porque a dor está machucando muito, o sofrimento está nos impossibilitando de movimentar, a visão já está ficando turva, a nossa audição está ficando meio confusa. O que fazer num momento como este? Clamar a Deus, pedir a Ele socorro, ajuda, proteção, livramento. E foi exatamente o que o salmista Davi pediu diante de Deus. Ele disse: apressa-te em meu auxílio. Eu preciso do auxílio de Deus. Só Ele será capaz de me favorecer e de me livrar da situação que estou enfrentando. Só Tu, Senhor, e Tu és a minha salvação. O Senhor é a nossa salvação. E quando nós recorremos a Ele em busca de auxílio, Ele vem ao nosso encontro. Ele sempre está disponível para ouvir e atender e socorrer o seu povo, para dar a eles o livramento que precisam. Porque no livramento do Senhor haverá uma mudança naquela vida. Haverá um novo comprometimento com Deus e a sua vontade. Haverá um despertar para uma vida vigilante, para que não se deixe levar por algumas situações que poderão colocá-los em embaraços ou dificuldades. Então é preciso que clame a Deus. Peça ajuda do Senhor. Só desta forma será possível vencer e sair desse estado tão perigoso de coisas, um lugar tão escorregadio, tão comprometedor, tão escuro, que se não é a mão de Deus para nos segurar, como segurou a Davi, ninguém escapa desta situação.
Mas quando o coração está voltado inteiramente para Deus, então aí nós encontramos o refúgio de Deus, o auxílio de Deus, o livramento que Ele vem para nos conceder. E nós nos levantamos daquela situação com o coração agora alegre, regozijando e esperando diante do Senhor. Porque quando assim acontece que nós percebemos claramente o milagre do livramento na mão poderosa de Deus se estendendo para nos ajudar e socorrer, nós somos despertados a demonstrar esta gratidão diante do Senhor. E quando demonstramos a gratidão diante de Deus, nós asseguraremos diante da nossa vida esta condição de que estamos sendo libertos pelo poder do Senhor Jesus, a quem servimos. E Ele não somente vai nos auxiliar, vai vir em nosso auxílio, vai promover o livramento que precisamos, como Ele vai estar com os seus filhos, para que continue abençoando a cada um deles. Então, encontramos aqui este conselho: quando estiveres em dificuldade, no momento difícil, em que a decepção e a tristeza, a enfermidade e o pecado têm procurado destruir a sua vida, sem nenhuma delonga, corra para os pés de Jesus, confessa-te diante dele, suplica a misericórdia do Senhor, Ele virá em teu socorro e te ajudará. Ele vai apressar-se em te socorrer e vai te dar garantia de proteção, de livramento, que só Ele pode conceder àqueles que devotam nele toda a confiança que tem. Então, se a dificuldade tem entrado na sua vida, se você está vivendo a semelhança do que o salmista viveu nesta ocasião, procure fazer a mesma oração que ele fez. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. E então, quando isto fizer, na sinceridade e na pureza do seu coração, o Senhor Deus há de ouvir o teu clamor. E Ele moverá céus e terra para vir ao teu encontro, te ajudar, te socorrer, te proteger, te levantar na presença do Senhor. Mas é preciso olhar não somente a volta, o que está acontecendo contrário a nós, mas o que está acontecendo dentro de nós, que nos trouxe aquele estado de coisas, e o que precisamos fazer para sair dessa situação. Só o único jeito: pedir a Deus, clamar ao Senhor. E quando não houver palavras, quando não houver disposição, que seja somente: apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Isso será o suficiente. E Deus moverá as suas mãos com poder e nos ajudará. Vai tirar os nossos pés do lugar escorregadio, vai tirar o nosso coração, que ficou vendido diante de um prazer efêmero, vai nos despertar para olharmos unicamente para o Senhor e confiarmos nele, porque é dele que virá o nosso livramento. E ele diz assim: não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues de mim, não vá para longe, Senhor. Eu preciso do Senhor bem perto de mim. Eu preciso, Senhor, do teu socorro, do teu auxílio, da tua ajuda. Porque o momento que estou atravessando é um momento difícil. O
o Senhor ouve. E quando ouvir, ele vai enviar a resposta, ele vai trazer a vitória e tudo vai ser transformado no momento. Por quê? Porque quando Deus se movimenta para agir em resposta ao clamor dos seus filhos, as coisas acontecem. O que está fora de lugar será colocado no lugar. Os que eram contra a sua vida, o Senhor Deus tratará com eles e você será poupado e receberá o auxílio de Deus, o livramento. Mas deve ter no coração o comprometimento de ser fiel a Ele até o fim, de lealdade e de prudência, para que siga adiante e que nunca mais volte a lembrar-se daquele momento tão difícil e perigoso em que esteve quase a ponto de perecer. Mas no último instante, o Senhor Deus se manifestou e trouxe a vitória que você tanto precisava, o livramento. Então agora, sintonize-se com a vontade de Deus, procure fazer o que Ele ordena e busque nele, em Deus, a solução, a resposta, o livramento para o momento que você está atravessando, e o Senhor, com certeza, se fará presente e executará todas as coisas que redundarão para a glória e louvor do nome dele. Então grave isto: apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Olhando isto, andando por este caminho de aproximar de Deus, de confessar diante dele, de mostrar arrependimento, não somente de pensamento, mas de coração, e manter a firme vigilância. Daí então, nossa vida pode ser restaurada, reconstruída, com o auxílio, a proteção, o livramento de Deus, e nós ainda caminharemos um pouco mais à frente, debaixo da proteção e da bênção do Senhor nosso Deus. Mas o posicionamento é necessário. Não se pode ficar impassível e deixar as coisas acontecer como estão aí. Elas tendem a ficar pior. Mas se voltar-se para o Senhor e suplicar dele a sua misericórdia, ele pode transformar esta dor e essa tristeza em alegria, em regozijo, em bênçãos, em vitória para a sua vida, para a minha vida, para cada um de nós. Então sigamos nesta confiança no Senhor, que nele nós não precisamos ter nenhum tipo de dúvida, porque com ele a vitória já está garantida. E isso é o que nós mais precisamos, a certeza da nossa vitória através de Cristo Jesus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.